Pronto, vamos iniciar. Hoje é dia 16 de junho de 2021. Estamos iniciando a aula da disciplina de Banco de Dados 1. Essa aula da disciplina de Banco de Dados 1 é referente ao primeiro semestre de 2021. Estamos com o calendário dos CEFORES um pouco atrasado em função da pandemia pelo Covid-19. Essa disciplina é do curso técnico em informática do CEFORES, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu já queria iniciar fazendo alguns esclarecimentos e passando algumas orientações. Primeiro, e a mais importante de todas, fiquem à vontade para, a qualquer momento, abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Fiquem à vontade para escolher microfone, levantar a mão, chat, a forma que você julgar mais conveniente aí. Fique à vontade para mandar a sua dúvida, a sua pergunta a qualquer momento. Ou seja, mesmo durante as minhas explicações, fique à vontade para me interromper e tirar as suas dúvidas. Só uma observação, eu apesar de estar usando aqui 3 telas, nem sempre eu consigo acompanhar a mão levantada e o chat ao mesmo tempo, tá? Então, se você levantou a mão e eu estiver demorando, pode abrir o microfone aí e mandar ver. Então, fiquem à vontade. Microfone, levantar a mão, chat, da forma que você julgar conveniente, a qualquer momento, pode aí me chamar, tá? Bom, outra informação importante é com relação às nossas aulas. Todas as nossas aulas serão gravadas e, posteriormente, serão disponibilizadas para que vocês possam acompanhar, revisar, rever uma explicação, rever a atividade que você deve fazer. Esses vídeos dessas aulas serão publicados no YouTube e eu vou mostrar para vocês agora como vocês podem ter acesso a estas aulas. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Bom, como eu disse, todas as minhas disciplinas, eu gravo todas as aulas, e essas aulas depois são publicadas no YouTube. Para você ter acesso a essa aula no YouTube, basta você entrar lá no site do YouTube, ou no aplicativo, e digitar André UFTM. Digitando André UFTM, até o momento, o canal que aparece em primeiro lugar aqui é o meu. Está aqui, ó, André Luiz Souza. Você clica no nome e você será direcionado direto para o canal. Chegando no canal, você vai entrar nas playlists. Cada disciplina, em cada semestre, ganha uma playlist. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, eu tenho aqui, como eu disse no início, essa aula
ela é referente ao primeiro semestre de 2021. Então, as playlists eu coloco sempre o semestre, como é aqui no exemplo 2021-1, e na sequência o link, o nome da disciplina. Então, aqui, ó, a disciplina de Linguagem de Programação 2, desse semestre 2021, está a playlist aqui. Linguagem de Programação 1 tem a playlist, Banco de Dados 2 tem a playlist, Linguagem de Programação 1 tem a playlist, só que essa aqui é do semestre passado. Então, eu vou mostrar só a título de exemplo. Aqui, por exemplo, eu vou abrir a playlist da disciplina de Banco de Dados 2. Aqui ainda não tem a playlist dessa disciplina de Banco de Dados 1, porque hoje é a primeira aula. Então, assim que terminar essa aula, eu vou subir o vídeo da gravação dessa aula para o YouTube e criarei também a playlist específica, que será 2021 Banco de Dados 2, Banco de Dados 1, né? Então, quando você entra aqui, ó, e clica na playlist, você entrando na playlist, você vai ver todas as aulas que já foram disponibilizadas. Por exemplo, aqui nessa disciplina de Banco de Dados 2, nós já tivemos 2 aulas. Então, teve a aula 1 no dia 8/6 e a aula 2 no dia 15/6. Esse é o exemplo da disciplina Banco de Dados 2. No caso aqui, vai ter uma playlist da disciplina de Banco de Dados 1. Então, recapitulando, entra no YouTube, procura por André UFTM, achou aqui o meu nome, André Luiz Souza, clicou, entrou no meu canal, nas playlists, você vai encontrar todos os vídeos dessa disciplina com o nome 2021-1, Banco de Dados 1. Dito isso, o que eu quero lembrar agora é com relação às atividades. Não, na realidade não é exceto, não. Funciona da seguinte forma. Em praticamente todas as aulas, eu vou fazer uma série de explicações, vou explicar vários conceitos, vou mostrar vários exemplos, e em todas as minhas aulas ficará uma atividade para que você faça durante a semana e me apresente ou entregue essa atividade na aula seguinte. Então, na aula de hoje, vai ficar uma tarefa, uma atividade, para que vocês possam fazer durante a semana, e na nossa próxima aula, você terá um tempo ou para me apresentar ou compartilhar essa tarefa aqui comigo, ou entregar ou apresentar de acordo com a tarefa passada. Bom, na aula de hoje, nós vamos começar a entender os conceitos de banco de dados. Para isso, eu achei um vídeo muito legal, muito interessante, e eu queria começar com ele. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse vídeo, e no final desse vídeo, eu volto para fazer algumas explicações, e, por favor, durante o vídeo, vai anotando aí as dúvidas que, porventura, você tenha. Alguma coisa que você viu no vídeo que você não entendeu, alguma coisa que você viu no vídeo que você está na dúvida, vai anotando aí. Assim que terminar o vídeo, a gente faz aí alguns minutos de comentários e eu aproveito para tirar dúvidas de vocês com relação ao conteúdo que vocês vão assistir no vídeo. O vídeo é muito curto, eu acho que ele tem 10 ou 12, não passa de 15 minutinhos, tá? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar para aumentar o som também. Então, só um momento.
Esse vídeo foi preparado e produzido por um site que se chama DBA Pro. Então, vamos apresentar uma guia. Esta guia, compartilhar com áudio. O som já está no máximo. Já chegou a imagem aí para vocês. Então, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos estudar o que é banco de dados e por que interessa aprender sobre essa tecnologia. Vamos começar dividindo esse vídeo em duas etapas. A primeira delas é, afinal de contas, por que vale a pena a gente investir tempo aprendendo sobre banco de dados? Bom, é que no mundo digital de hoje em dia, praticamente todas as informações que a gente usa são salvas em algum tipo de banco de dados. Por exemplo, as redes sociais, onde elas guardam nossos e-mails, senhas, fotos, posts, etc. Adivinha onde que é? Em banco de dados. Outra coisa, e os sites de pesquisa? Quando a gente faz aquelas pesquisas que voltam uma montoeira de informação, aonde que eles armazenam e guardam aquilo e da onde que eles buscam aquilo para mostrar pra gente nas páginas web quando a gente faz uma pesquisa? Adivinha? Banco de dados. E agora, os contatos do nosso telefone, hein? Aonde que guarda os contatos do nosso telefone? Se você pensou banco de dados, você acertou na mosca. Então agora imagina o seguinte, se bancos de dados estão por aí, eles guardam tantas informações de mundos tão diversos, já pensou no mundo empresarial ou no mundo governamental a importância que tem um banco de dados? Acho que ele não está ouvindo não, Matheus. Pode falar. O professor tá dando eco. Tá dando Dando eco. eco? Eu acho que pode ser o meu... Então, peraí, deixa eu dar uma ajustada no som aqui. Acho que eu aumentei demais e tá vazando do meu fone de ouvido para o microfone do fone de ouvido. Eu vou... Deixa eu retomar aqui, e aí, se tiver ruim, vocês, por favor, comentem novamente. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos estudar o que é banco de dados e por que interessa aprender sobre essa tecnologia. Vamos começar dividindo esse vídeo em duas etapas. A primeira delas é, afinal de contas, por que vale a pena a gente investir tempo aprendendo sobre banco de dados? Bom, é que no mundo digital de hoje em dia, praticamente todas as informações que a gente usa são salvas em algum tipo de banco de dados. Por exemplo, as redes sociais, onde elas guardam nossos e-mails, senhas, fotos, posts, etc. Adivinha onde que é? Em banco de dados. Outra coisa, e os sites de pesquisa? Quando a gente faz aquelas pesquisas que voltam uma montoeira de informação, aonde que eles armazenam e guardam aquilo e da onde que eles buscam aquilo para mostrar pra gente nas páginas web quando a gente faz uma pesquisa? Adivinha? Banco de dados. E agora, os contatos do nosso telefone, hein? Onde que guarda os contatos do nosso telefone? Se você pensou banco de dados, você acertou na mosca. Então agora imagina o seguinte, se bancos de dados estão por aí, eles guardam tantas informações de mundos tão diversos, já pensou no mundo empresarial ou no mundo governamental a importância que tem um banco de dados para esses caras? E agora imagina o seguinte, se esses caras chegam a perder um banco de dados que eles têm, o que acontece? Não é difícil, com certeza, a gente imaginar as palavras, né? Caos total e falência, por exemplo. É por isso que as empresas precisam tanto de profissionais que saibam trabalhar com bancos de dados. E não importa a sua profissão, seja você administrador, analista de negócios, analista de TI, marqueteiro, pesquisador, engenheiro, seja lá o que for, as informações que você usa no seu dia a dia estão com certeza salvas em algum tipo de banco de dados. E saber trabalhar com essa tecnologia vai te dar uma grande vantagem competitiva. Não só na entrevista, mas também para você executar o seu trabalho de forma mais rápida e mais fácil. Muito bem, então agora que você já tem ótimos motivos para aprender sobre banco de dados, vamos nos aprofundar um pouco mais e descobrir, afinal de contas, o que é banco de dados. Para a gente começar, primeiramente, banco de dados não é um banco feito de dados. Olha só que legal essa foto que eu achei aqui na internet. Achei demais isso daqui, tá? Mas banco de dados não é um banco feito de dados. Assim como banco de dados também não é um banco onde você pode depositar dados, tá? Então, banco de dados, o que é? Banco de dados é um repositório sistêmico de informações que são fatos relacionados a alguma coisa. Por exemplo, teu nome, a tua idade, a tua altura são informações relacionadas a você. Mas vamos entender isso aqui um pouco melhor. Para começar, por que
guardar informações em banco de dados ao invés de usar as boas e velhas fichas de arquivo, lá da época pré-histórica, ou até mesmo, vamos supor, na era digital, usar Excel ou Word. Afinal de contas, todo mundo já sabe mexer com essas tecnologias, né? Por que o pessoal fica inventando tecnologia nova, tipo essa de banco de dados? É que é o seguinte, com a quantidade de informações que existe hoje, somada à quantidade de pessoas trabalhando com essas informações, fácil, as coisas podem acabar desse jeito aqui. E daí você imagina como é que vai se achar alguma coisa. Aí o pessoal vai lá, na era digital, converte os arquivos para Excel, para Word, para arquivos, enfim, digitais. E aí, muitas vezes, as coisas terminam desse jeito aqui, como está nessa desktop. E você, com certeza, deve ter aquele colega que tem uma desktop parecida com essas aqui, né? Então, qual é a proposta dos bancos de dados? Os bancos de dados se propõem a resolver exatamente esse problema, resolver o problema do gerenciamento das informações, solucionando os seguintes problemas. Primeiro, padronização de acesso. Ao invés de a gente usar um software diferente para cada tipo de arquivo, por exemplo, o Word para textos e o Excel para planilhas, em um banco de dados a gente usa uma mesma interface para todo tipo de informação. Segundo ponto, segurança de acesso. Em um banco de dados é possível determinar exatamente quem acessa o quê e mais, auditar quem fez o quê. Ou seja, terminou aquela história de falar não fui eu, porque no banco de dados tem tudo mapeado, quem tem acesso e mais, quem fez o quê. Terceiro ponto, integridade das informações. Esse aqui é muito importante, muito legal. No banco de dados você pode criar regras que impedem as pessoas de salvar informações duplicadas ou incorretas. Ou seja, acabou aquela história de preencher cadastros errados. Isso no mundo das informações é muito importante. Outro ponto, escalabilidade. Em uma planilha Excel, o arquivo do Word, é ótimo de trabalhar, desde que você não tenha grandes volumes de informação. Por exemplo, se você quiser trabalhar num Excel com 200, 300, 1000 linhas, você certamente vai ter problemas de performance e vai ter problemas de manipulação de toda essa quantidade de informações. Já em um banco de dados, não. O banco de dados ele é preparado para escalabilidade. Então, você pode trabalhar no banco de dados com milhares de linhas, com performance muitas vezes igual ou equivalente à performance de você trabalhar com poucas linhas. Por último, mas não menos importante, o banco de dados favorece e muito o trabalho em equipe. Em arquivos normais, só uma pessoa pode editar por vez, mesmo que você queira editar a página 1 enquanto o seu colega edita a página 2. Porém, no banco de dados, muitas pessoas podem trabalhar simultaneamente com os mesmos dados. E a essa altura, talvez você esteja se perguntando, né? Mas como que o banco de dados consegue fazer tudo isso, né? É o seguinte, são 3 elementos. O primeiro elemento que compõe o banco de dados são os arquivos de banco de dados. E esses arquivos, assim como você visualiza outros arquivos da sua máquina, por exemplo, arquivos do Excel, arquivos do Word, arquivos do bloco de nota, no seu Explorer você consegue visualizá-los, você também consegue visualizar os arquivos de bancos de dados no seu Explorer. Não é um bicho de 7 cabeças, são apenas arquivos. Porém, são arquivos diferentes. Por quê? Dentro desses arquivos aqui, a gente pode colocar qualquer tipo de informação. Dentro dos arquivos do banco de dados, a gente pode colocar textos, a gente pode colocar planilhas, a gente pode colocar imagens e muito mais. Tudo que você imaginar, a gente pode colocar dentro de arquivos de banco de dados. E como que nós vamos acessar essas informações? Porque com arquivos normais, por exemplo, com o Excel, você usa o Excel para acessar. Com o Word, você usa o Word. E nos arquivos de banco de dados, como é que a gente faz para acessar? É o seguinte, tem mais 2 elementos que compõem a estrutura de banco de dados. O próximo elemento, além dos arquivos, é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD, que é um conjunto de programas que intermedia o acesso entre os arquivos de banco de dados e você, podendo apresentar para você as informações de uma forma mais amigável. Normalmente, o banco de dados vai apresentar para você as informações na forma de tabelas, que possuem colunas e linhas, parecido como se fosse o Excel. Por exemplo, se você quiser guardar as informações dos seus amigos numa tabela de banco de dados, provavelmente essa tabela vai ter colunas para identificar as informações de cada um dos amigos. Por exemplo, a coluna nome, a coluna e-mail, a coluna telefone. E depois você vai ter também linhas para guardar os dados de fato de cada um dos seus amigos. Além do SGBD,
um banco de dados precisa de uma linguagem de conversação, que é a forma como nós humanos vamos interagir, como nós vamos conversar com o SGBD para podermos trabalhar com as informações guardadas nos arquivos. Então, olha só que legal. O banco de dados é composto de 3 coisas. O primeiro, os arquivos, que é onde a gente guarda tudo. O segundo, o SGBD, que é o que gerencia tudo. E o terceiro, a linguagem de conversação, que é como a gente vai trabalhar com os dados lá dentro daqueles arquivos do banco de dados. E que linguagem é essa? O banco de dados não fala português? Como é que pode, né? Não, a maioria dos bancos de dados não fala português, pelo menos nenhum que eu conheço. Os bancos de dados, eles falam uma linguagem chamada SQL, que é uma linguagem padrão para você conversar com praticamente todos os tipos de bancos de dados que tem por aí no mercado. Apesar de SQL ser uma linguagem padronizada, ao longo dos anos, cada um dos fabricantes de bancos de dados acabou dando uma personalizada nesse SQL, que é suportado pelo software que eles desenvolvem. E aí apareceu dialetos do SQL. Igual como acontece com línguas, né? Se você for olhar assim, tem algumas palavras às vezes que se fala no norte do país, que no sul do país aqui a gente tem dificuldade de entender. Então é como se surgissem dialetos do próprio português brasileiro. Se você pega internacionalmente, o português de Portugal tem dialetos espalhados aí pelo mundo inteiro. O inglês a mesma coisa, o espanhol a mesma coisa. Com SQL não foi diferente. Então, tem o SQL, a linguagem padronizada, mas surgiram também dialetos. Então, alguns exemplos de dialetos são Transact SQL. Esse é o dialeto falado pelo SQL Server da Microsoft. PL/SQL é o dialeto falado pelo banco Oracle, desenvolvido pela Oracle. Isso significa que tem comandos que são entendidos universalmente, porque fazem parte do padrão ISO. Outros comandos vão ser entendidos somente pelo banco de dados que fala aquele dialeto específico. Por exemplo, tem o comando Go, que ele é entendido somente lá no mundo do SQL Server, porque ele é falado somente no dialeto SQL do SQL Server. Já o comando Desk, por padrão, ele é entendido somente lá pelo mundo do Oracle. Já o comando Insert, ou comando Select, ou comando Alter, muitas vezes a sintaxe dele é muito idêntica entre vários bancos de dados distintos. Independentemente do dialeto, é importante a gente saber que ele se divide em 3 grupos. Primeiro, DDL, Data Definition Language. Esse grupo inclui comandos para definir e administrar objetos do banco de dados. Por exemplo, create para criar objetos, alter para alterar objetos e drop para eliminar objetos. Segundo grupo, DCL, Data Control Language. Esse grupo inclui comandos para controlar o acesso aos dados, por exemplo, grant para fornecer permissão, revoke para cancelar permissão e deny para negar permissão. Por último, a gente tem o grupo DML, Data Manipulation Language, que dos 3 grupos, esse aqui certamente é o mais conhecido, porque ele contempla os comandos usados para pesquisar informações, por exemplo, select, inserir informações, insert, atualizar informações, update e excluir informações, delete. Os 2 primeiros grupos são voltados mais para as pessoas que dedicam a sua carreira a trabalhar com banco de dados. Já o grupo 3, que é o DML, ele é super interessante para qualquer pessoa, independentemente da profissão, porque saber trabalhar com a informação diretamente no banco de dados vai te ajudar a ser muito mais rápido e efetivo nas soluções das coisas e no teu dia a dia. Por exemplo, acessando direto as coisas no banco, você consegue entender e resolver problemas relacionados à informação de forma muito mais rápida, porque você consegue ver os dados crus diretamente no banco de dados, ao invés de só ver os dados transformados ou tratados pela aplicação que está te mostrando o que tem lá no banco de dados. Outra coisa, sabendo DML, você consegue criar na hora consultas e relatórios que vão te ajudar na tomada de decisão. Então, sabendo o DML, basicamente, em poucos minutos você consegue tomar alguma decisão que te salva um monte de dinheiro ou que te faz ganhar uma grana preta. Então, basicamente, nesse ponto, acho que também te ajuda. E, por último, sabendo o DML, você consegue prevenir problemas, porque acessando direto o banco, você consegue conferir se um sistema que usa aquele banco está, de fato, salvando as informações do jeito que ele deveria, do jeito correto. Bom, para a gente fechar esse SQL com chave de ouro, vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Eu montei aqui uns exemplos de DDL, de DCL e de DML com base no SQL Server da Microsoft. Então, para a gente criar uma tabela que guarde as informações dos nossos amigos, Está muito cedo para a gente querer ver exemplo de comando. Não vamos nos preocupar com isso, não. Por isso, eu interrompi o vídeo. Eu vou compartilhar no chat aqui agora o link desse vídeo que eu acabei de passar,
Está compartilhado aí no chat. Depois, se alguém quiser assistir novamente com mais calma, fiquem à vontade. O principal objetivo desse nosso início aqui é entender, gente, o que é banco de dados. O que é banco de dados? Onde ele é usado? Para que serve? Qual a sua importância? Dá vontade de fazer igual aquela propaganda que tem, né? Banco de dados. Onde vivem? Onde moram? O que comem? Então é mais ou menos por aí. Alguém tem algum questionamento sobre o que viu no vídeo? Ô, professor, Sim? eu fiquei meio confuso numa coisa assim. Exemplo, se eu fazer um arquivo no Word, eu digitar lá alguma coisa, aí eu salvar no banco de dados, como ele vai abrir? Eu fiquei meio confuso nisso. Não é uma prática corriqueira guardar arquivos do tipo Word dentro de um banco de dados, apesar de que o banco de dados tem a capacidade de armazenar arquivos digitais, seja eles de que forma for. Então, na prática, se você guarda um arquivo Word dentro de um banco de dados, quando o software ou o aplicativo que usa esse banco de dados for ter acesso a esse arquivo Word, ele vai receber o arquivo Word e vai ter que abrir no Word ou em algum outro software compatível, tá? Mas eu já te adianto que não é uma prática muito comum, não. Entendi. Então, para eu guardar um arquivo no banco de dados, eu não uso um programa, né? Eu vou até explicar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Eu vou até compartilhar minha tela. Se mais alguém tiver alguma pergunta, a gente pode já ir colocando as perguntas. Quer ver? Professor, se ele não costuma guardar arquivo tipo Word, Excel, que tipo de arquivo que ele costuma guardar? Excelente questão. Deixa eu já fazer aqui uma apresentação. Olha só essa imagem. Para responder essa sua pergunta, de uma forma bem simples, funciona assim. Os arquivos, aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, os arquivos do banco de dados, eles estão representados nessas duas imagens do lado direito, chamadas de dados armazenados e metadados. Esses arquivos, eles são em um padrão exclusivo do fabricante do software de banco de dados. Deixa eu mostrar uma outra imagem para tentar melhorar a ilustração. Olha só essa imagem aqui, Essa imagem, nós temos, vou aumentar aqui, essa primeira parte aqui, essa coisa aqui no centro, que está escrito SGBD, representa o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É o software responsável pelo banco de dados. E aí, um software, ele pode gerenciar vários bancos de dados. Então, nesse exemplo, nós temos um SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que controla, por essa ilustração, o banco de dados BD1, banco de dados BD2, BD3 e BD4. Aqui do lado direito, nós estamos vendo escrito Oracle, Microsoft SQL Server e MySQL. O que são essas três coisas aqui? São três exemplos de softwares que fazem o papel do SGBD. Eu vou fazer um paralelo aqui para tentar deixar isso aqui um pouco mais claro. Imagina o seguinte, se em vez de SGBD eu estivesse falando de veículos, carros, ok? Então, eu poderia ter Fiat, Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, ou seja, são fabricantes de carros. Então, aqui, Oracle, SQL Server da Microsoft. A Microsoft fabrica um software de banco de dados chamado SQL Server. MySQL, a MySQL agora é da própria Oracle, a Oracle comprou. Então, eu tenho
um sistema de gerenciamento de banco de dados, que nós chamamos vulgarmente de SGBD, que é o que controla os arquivos de bancos de dados. E aí, somente o software deve manipular esses arquivos de bancos de dados. E esses arquivos, eles são no formato daquele software que você está usando. O que eu quero dizer com isso? Se você usa o software SQL Server da Microsoft, os arquivos desses bancos de dados ficam no padrão do SQL Server. Se você trabalha com MySQL, que é um outro software de gerenciamento de banco de dados, os arquivos de banco de dados ficarão armazenados e estarão no formato do MySQL. Como é que acessa? Como é que eu tenho acesso a esses bancos de dados? Somente através do SGBD, tá? Então, quando você trabalha com banco de dados, aí talvez a imagem que ajude a entender melhor é essa daqui. Quando você trabalha com banco de dados, você só tem acesso ao conteúdo dos bancos de dados através do software responsável por esses bancos de dados, pelo que a gente chama de SGBD. Então, você tem um aplicativo no smartphone que acessa o banco de dados? Por exemplo, você tem um aplicativo do Instagram no seu smartphone? O seu aplicativo do Instagram no seu smartphone, ele está aqui, ó, nessa categoria de aplicações. Essa primeira figurinha de computador aqui, ó. Você tem um aplicativo, no caso, em vez do computador, é o smartphone, e esse aplicativo do Instagram conversa com quem? Com o software de banco de dados lá do data center do Instagram. Vamos falar um pouquinho de data center hoje. E o software de banco de dados lá do data center do Instagram vai consultar o banco de dados e te mostrar o que precisa ser mostrado no aplicativo. Tá? Respondi as perguntas ou ainda tem alguma dúvida? O que significa a sigla SQL? Tá. SQL, eu vou até pegar o significado exato aqui, porque aí a gente pega desde a definição. Aqui, ó. SQL é linguagem de consulta estruturada. Esse é o significado. Mas, na prática, o que é SQL? Eu acabei de falar para vocês aqui o seguinte: independente do software e do aplicativo que você quer que tenha acesso às informações do banco de dados, você tem que pedir para o SGBD. Então, você tem um aplicativo, eu citei como exemplo o Instagram. Esse aplicativo precisa de uma informação lá do banco de dados do data center do Instagram, para mostrar no aplicativo do seu smartphone. Então, o seu aplicativo que está no seu smartphone, para conversar com o SGBD, ele conversa em SQL. Então, o que é SQL? SQL é o idioma que o SGBD entende. Então, se eu vou fazer um aplicativo, se eu vou fazer um software, e ele vai usar banco de dados, esse meu software que eu vou escrever, que eu vou desenvolver, ele precisa conversar com o SGBD usando o SQL. Tá? Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Vocês conversam, vocês entendem o idioma português. Então, eu estou falando com vocês aqui em português, para que vocês entendam o que eu estou falando e possa haver uma comunicação nos dois sentidos. Se eu começasse a falar assim, ó, alguém entendeu alguma coisa? Não. Porque eu falo marciano também, não sei se vocês sabiam. Mas o que eu quero dizer com isso? Existe uma comunicação entre softwares. E se um destes softwares é um sistema de gerenciamento de banco de dados, qualquer software que queira interagir, trocar informações com o SGBD, com o software que controla os bancos de dados, ele deverá falar no idioma SQL. Ficou claro?
Com certeza, professor. Obrigado. Ô, professor, então, tipo assim, de modo geral, é como se, por exemplo, eu entrar no Facebook, aí o Facebook vai nesse HBD que tem os dados de todos os Facebooks que foram salvados, né? A partir dele, ele transmite o meu. Exatamente. Quando você abre a sua página do Facebook, aí você tem o quê? Você tem o browser ou o aplicativo, né? Aí o que o aplicativo faz? O aplicativo vai lá no data center do Facebook e fala assim, aqui quem está logado é o Matheus com a senha tal. Aí lá no data center do Facebook tem um algoritmo, que é uma disciplina que vocês vão estudar, que nada mais é do que um software, um aplicativo, que fala assim, Matheus, espera aí que eu vou conversar com o banco de dados para ver o que eu tenho para te mostrar. Aí, esse software lá do Facebook, que está lá no data center, ele entra dentro do banco de dados. Quando eu falo que entra dentro do banco de dados, ele conversa em SQL com o software de banco de dados. O software de banco de dados, o Matheus, usuário 10, 15, 30, 70, 82, 26, 97, está entrando aqui agora. Eu quero os dados para mandar para ele visualizar lá. Aí o banco de dados pega essas informações, passa para esse software que manda para o seu aplicativo. Então, o software mandar para o seu aplicativo, aí é uma comunicação normal de internet, né? Mas, entre o software e o banco de dados, eles conversam em SQL. Ok? Mauricéia, pode falar. Então, professor, então é mais ou menos isso. Todos os aplicativos se comunicam entre o SGBD e a linguagem então seria o SGL. SQ, de quero. SQL. Entendi. Então, aí, no caso, é como se fosse a linguagem, comunicando entre si, então. Deixa eu te dar Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem que ajuda a ilustrar isso aqui. Olha só isso aqui, ó. Vou mostrar uma imagem que todo mundo conhece. Todo mundo já passou uma raiva na frente desse negócio, não já? Eu vou pôr ele até aqui do lado, ó. Vou montar isso aqui, quer ver? Eu vou pôr esse cara aqui. Vou pôr esse cara aqui. E vou mostrar para vocês esse cara aqui. Pronto. Aqui. Você chega... Deixa eu só me organizar aqui, que eu preciso ver se tem o chat, se tem alguma coisa. É tanta coisa aqui. Tá. Então, olha só, você chegou na frente de um caixa eletrônico. O que é o caixa eletrônico? É um computador. Só que, dentro dessa estrutura do caixa eletrônico, além de coisas comuns a um computador, como teclado, como tela, existem outros dispositivos, como o dispositivo que solta o dinheiro, tem dispositivo que imprime cheque, tem uns caixas eletrônicos aí muito invocados. Mas, na prática, nós temos ali dentro um computador. E é óbvio que você sabe que as informações da sua conta não estão dentro do caixa eletrônico. Não tem sua conta, seu CPF, sua senha, sua digital, seu saldo, seu extrato, em todos os caixas eletrônicos. Não. Então, quando você chega num caixa eletrônico desse e pede um extrato, o software que está nesse caixa eletrônico vai conversar com outro software que está lá no data center do banco. Eu vou até chegar aqui para o lado, porque vai ser... Vou fazer uma situação aqui assim, ó. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Aqui, chega para cá e você chega para cá. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Do caixa eletrônico até o data center do banco é uma comunicação via rede. Vocês vão ter disciplinas da aula de redes também, de computadores, então vocês vão entender um pouco mais
como se dá essa comunicação nas disciplinas de redes, tá? Mas o que interessa aqui é o seguinte, você chegou nesse caixa eletrônico, enfiou o seu cartão e digitou uma senha. O software que está nesse caixa eletrônico pega essas informações, as informações do seu cartão, eventualmente informações da sua digital, informações da senha que você digitou, seja lá o que for, e manda essas informações lá para a aplicação que está no data center do banco. E essa aplicação, ela foi programada para atender aquele pedido do caixa eletrônico. E o pedido era de um extrato. Aí, essa aplicação que está rodando no data center do banco vai conversar em SQL com o sistema de gerenciamento de banco de dados usado naquela instituição financeira, seja na Caixa Econômica, Banco do Brasil, seja que banco for. Ele conversa em SQL. SQL é o dialeto falado aqui nesse momento. Aí, o software de banco de dados vem aqui nos dados armazenados, pega as informações necessárias e devolve para essa aplicação do data center. Essa aplicação pega as informações e devolve lá para o caixa eletrônico. E aí, o caixa eletrônico, usando a impressorinha que tem aqui, monta as informações naquele papel, em formato, né, de extrato, e gospe aquele papelzinho por aquele buraquinho que tem no caixa eletrônico. Então, percebam que a comunicação entre o caixa eletrônico e o software que está lá no data center do banco pode se dar de diversas tecnologias diferentes. Mas o software que está no data center, que, eventualmente, precisou acessar os dados, ele conversou com outro software, que é o software de gerenciamento de banco de dados, no dialeto, no idioma SQL, que é uma coisa que nós vamos estudar um pouquinho agora nessa disciplina e bastante na disciplina de banco de dados 2. Ficou mais claro? Tinha uma mão levantada, acho que desistiu, de certa a dúvida sumiu com a minha explicação. Alguém ainda tem alguma dúvida com relação a isso? Então, nossa, cara, toda vez que eu vou falar, você fala junto. Pode falar, velho, pode falar. Então, o banco de dados ele é ilimitado, seria? Sim. Sim? Ele está limitado ao hardware. Ou seja, qual a capacidade do seu computador? Se você tem 50 HD no seu computador e colocou todos eles à disposição do software de banco de dados, a capacidade, o limite é isso. Ah, tá. Como disco é só comprar e pôr, só empilhar disco em cima do outro. Então, teoricamente, sim. Até porque, vocês já pararam para pensar o que tem de informação no Facebook? O que tem de espaço ocupado no YouTube, no Instagram? A quantidade de informação que é inserida a todo momento é um troço complicado até de calcular, hein? Uns trilhão de dados, até mais. Quem aqui ia falar mais? Outra pergunta? Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer até desde o início da aula. Então, quer dizer que o HD, ele é um banco de dados? Por isso que tem aquelas salas cheias de HD, eu não sei o que é aquilo. Não, a gente não pode falar que o HD é um banco de dados. Nós podemos falar que o HD é o dispositivo computacional onde o software de banco de dados armazena as informações. Então, o que você estava falando era isso aí, não é? Sim, é isso aí mesmo. Você pode ter trocentos mil HDs. Então, quer dizer que, basicamente, o banco de dados fica armazenado dentro de um HD? É como se fosse isso? Ah, entendi. Mas, lembre-se que o banco de dados é um software e o software também está armazenado no HD. Nós precisamos lembrar também que, quando você liga qualquer computador, tem um sistema operacional. Então, quando você liga o seu computador, quem primeiro é acionado é o sistema operacional, por exemplo, o Windows. Então, se o seu computador é o Windows, quando você liga ele, o Windows está no HD. Então, o Windows é acionado e passa a funcionar, e ele está no HD. O software de banco de dados é mais um outro software que também está no HD.
E o SGBD, além dele próprio, que está armazenado no HD, ele irá criar arquivos nesse HD para ele fazer a gestão das informações que ele está controlando. Certo, entendi. E outra dúvida é que esse banco 24 horas aí que o senhor colocou na tela, ele também, então, quer dizer que ele é um aplicativo? Esse exemplo aqui de um banco 24 horas é um exemplo de um hardware, ou seja, de uma máquina que tem, além de computador, outros equipamentos. E a gente sabe que se tem computador, tem que ter software, né? Então, aqui nós temos uma máquina que é um conjunto de tecnologias que envolve hardware e software. E, normalmente, dentro desses... Aí é uma situação específica, e como eu não conheço, nunca trabalhei com esse tipo de equipamento, eu estou deduzindo que, dentro desses equipamentos, normalmente, se tem banco de dados, não é banco de dados com as informações bancárias. Ele pode até ter um controle particular dele ali, ó, para alguma situação de como que ele está funcionando, de como é que estão os periféricos, os dispositivos, tá? Mas, por exemplo, a maioria desses caixas eletrônicos, não sei se vocês sabiam, mas quando você entra ali na frente dele, enfia o cartão e começa a fazer um procedimento, ele te fotografa. Fotografa a pessoa que está fazendo ali. Não sei se muitos sabem disso. Se você for lá, sumiu R$500 da minha conta, alguém sacou, não fui, não sei. Na hora o gerente vai abrir o sistema lá e ver a foto de quem estava no caixa eletrônico fazendo aquele procedimento. Então, assim, o que é esse caixa eletrônico? É uma máquina que tem, dentre os recursos disponíveis, um computador, porque ele tem uma tela, tem um tecladinho numérico, eventualmente com letras, tem um equipamento que dispensa dinheiro, tem uma impressorinha que emite um extrato, tem alguns até que emite cheque. Então, é um computador que foi montado nesse formato aí. E, obviamente, se tem computador, tem software. Se tem software, se nesse software, nesse computador, não tem banco de dados, em algum lugar vai ter que ter o banco de dados. E, nesse caso aí, normalmente fica no data center do banco. Alguma outra pergunta, pessoal? Professor, então, cada empresa tem o seu próprio banco de dados, seria? Ou tem uma universal? Eu vou responder essa pergunta sua, vou aproveitar a sua pergunta para falar de uma outra coisa que é importante para a gente, que é o conceito de data center. Muito antigamente, era comum as empresas terem que criar dentro das suas instalações algum tipo de, na época chamava CPD. Era necessário ter alguma, não nesse porte, mas uma empresa pequena pegava uma salinha, um cantinho lá e punha um computador, tentava montar um servidor para colocar os seus bancos de dados. Mas no momento em que estamos hoje, nós temos, você não precisa necessariamente colocar os bancos de dados da sua empresa dentro da sua empresa. Como a questão de internet e comunicação evoluiu muito nos últimos anos, principalmente na última década, hoje eu posso, por exemplo, ter uma empresa aqui em Uberaba com o meu banco de dados, inclusive em outro país. Por quê? Porque eu tenho empresa especialistas em fornecer serviços de estrutura de hardware, como, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas que eu conheço. A maior do Brasil é a... esqueci o nome dela, deixa eu pegar aqui, ó. Hosting. Se você der um Google e procurar por hosting, aí já vem uma porrada de anúncio, ó. Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui. Embratel.
Aqui, ó, essa empresa aqui, ó, OVH Cloud. É porque está associado cloud com nuvem com o data center. São correlações, né? Por exemplo, eu poderia contratar essa empresa aqui, ó, para colocar tudo. Por exemplo, se a minha empresa usa um sistema que é web, eu poderia simplesmente contratar essa empresa aqui. Vamos dar uma olhada nos preços dela. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, se eu quiser contratar essa máquina aqui, ó, é um processador Intel Xeon D1541 8C, 16 TB de HD, 2.1 GHz, 2.7 GHz, 64 GB de memória RAM, armazenamento NVMe, SATA. Aí tem aqui largura de banda pública, largura de banda privada. Isso aqui vai custar, nessa empresa aqui, 113 euros por mês, mais IVA, que deve ser impostos. A gente acabou caindo numa empresa europeia aqui, né, com preços em euro. Mas eu posso pegar uma nacional aqui, ó. Quer ver? Essa Bluehost. A Bluehost tem ela no Brasil também, eu acho. Deixa eu conferir aqui. Nossa, mas esse negócio de cookie tá um saco, hein? Não, tem... Deixa eu achar uma nacional aqui. Vou lembrar uma aqui, quer ver? Nossa, gente, como é que eu tô ruim de cabeça? Acho que vem lá embaixo de Embratel aqui, Brasil. Na Embratel também, mas tem a maior do Brasil, daqui a pouquinho eu lembro. Cadê a Embratel? A Embratel tá aqui. Ó, vamos ver o que a Embratel tem de Data Center Hosting. Quero falar com o consultor? Não. Cadê o preço, Embratel? Ixi, tem um combo aqui, ó. Você quer pegar um rack lá na Embratel? Um rack de média densidade, com internet, 3 kVA, que é o... Olha lá, 6 mil por mês. Tem um aqui de 11, tem um de 4 mil. Bom, isso aqui são custos mais caros e para empresas maiores, né? Aí você tem armazenamento, ele te dá uma quantidade, te garante uma disponibilidade X, né? Então, assim... Eu já vou adiantar para vocês e já vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma conta no data center. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho essa conta aqui no data center. Tá certo? Eu tenho um usuário e senha. Eu entro com esse usuário e senha no data center. Deixa eu entrar numa conta minha específica aqui, só para que eu possa mostrar para vocês. Só um segundo. Aí, quando eu entro, eu vou mostrar para vocês o Prof é um usuário. Deixa eu olhar isso aqui. Eu entro no data center com usuário e senha. Pronto, já estou aqui. Vou mostrar. Pronto, ó. Então, entrei lá no data center. É web, eu estou no browser. Tá? Então, entrei lá no data center. Eu quero criar um banco de dados lá no data center, para minha empresa, para mim fazer o que eu quiser com ele, tá? Então, eu venho aqui administrar contas. Lá nesse data center, os bancos de dados são MySQL, MariaDB. Olha o tanto de banco de dados que eu tenho aqui, ó. Cada linha dessa que vocês estão vendo aí é um banco de dados que eu criei. Além de banco de dados, o que mais que eu posso ter nesse data center? Eu posso ter um serviço de e-mail. Posso vir aqui e criar contas de e-mail. Então, aqui tem um exemplo, ó. Nesse data center, eu tenho um domínio que se chama sqlweb.com.br. E esse usuário aqui é o usuário prof. Então, eu posso ter uma conta de e-mail chamada prof@prof.sqlweb.com.br. Poderia criar outras contas aqui. Então, olha, eu tenho vários serviços. Tenho um serviço de gerenciamento de e-mail. É óbvio que quando você acaba criando uma conta no data center, você acaba tendo que ter um domínio de internet amarrado a ele, mas não necessariamente é regra, tá? O que mais que eu tenho aqui? Gerenciador de arquivos, ó. Esse gerenciador de arquivos aqui é parecido com o que a gente tem no nosso próprio computador. Então, aqui eu estou vendo as pastas que eu tenho lá na minha conta do meu data center. Então, eu posso criar uma pasta, posso excluir, posso fazer upload de arquivos para essa minha área no data center. Tá vendo? Tenho mais uma série de funcionalidades aqui. Eu tenho disponíveis, ó,
linguagens de programação, que eu posso criar um sistema web dentro dessa minha conta no data center. Então, hoje, não faz muito sentido, principalmente se você é uma pequena empresa, ou você, como pessoa mesmo, você montar na sua casa uma estrutura para ter um sistema que vai funcionar 24 horas por dia. Porque você tem empresas que vão fornecer esse serviço, e eu vou falar para vocês, isso que eu tenho nessa conta do meu data center, essa conta que eu contratei, eu pago, gente, é uma mixaria. Quer ver? Deixa eu fazer as contas aqui. Eu pago menos de R$20 por mês. Menos de R$20 por mês. O que eu tenho lá nesse data center? Eu tenho 20 GB. 20 GB. O resto é ilimitado. O resto eu posso ter quantos bancos de dados eu quiser, quantos usuários eu quiser, quantos e-mails eu quiser, mas o meu limite lá é 20 GB. Ou seja, cada um contrata solução computacional na quantidade que deseja. Por isso que eu falei para vocês, e olha só, vou pegar aqui eu vi em algum lugar o top 10, deixa eu ver onde está aqui. Vamos ver aqui, 5 melhores hospedagens em 2021. Chama de hospedagem, hosting, do data center. Hostinger, Weblink, Ionos, DreamHost, HostGator. Esse HostGator é muito famosinho aqui. Vamos ver aqui esse HostGator. HostGator. Aqui eu acho que vai ter preços em reais. Aqui, ó. Esse aqui custa R$12 por mês, ó. 11,69 por mês. Vamos ver o que tem de... Eu posso simplesmente contratar um serviço de hospedagem, ou eu posso ter lá nesse data center um computador à minha disposição. Se você é uma empresa média, ou mesmo empresas pequenas, porque, veja bem, quando eu contrato um serviço de hospedagem simples e baratinho, desse de R$12 por mês, eu não tenho um computador só para mim lá no data center. É muito comum eu estar dentro de um computador com mais 800 clientes, 1.000 clientes, tudo dentro de um computador só. Estou compartilhando esse computador, por isso que fica baratinho assim para mim. Mas, se eu sou uma pequena empresa e preciso de algo mais dedicado, eu posso simplesmente vir aqui e falar assim, o HostGator, separa para mim um servidor Linux aí. Okay. Aí eles vão pegar uma máquina e botar uma máquina lá no rack deles, dentro daquilo que a gente está vendo aqui, ó. Pode ser que tenha um computador aqui, ó, que é alugado para uma empresa específica. Ou seja, aquele computadorzinho, que normalmente é um carocinho desse aqui no rack, né? Ele é de uma empresa só. E o que essa empresa faz? Ó, ela garante que esse computador vai funcionar 99,9% do tempo. Ele te fala qual é o tipo de painel de controle que você tem, porque você está do outro lado do planeta, esse computador está lá do outro lado e você remotamente consegue acessar esse computador e fazer tudo que você precisa, criar banco de dados, criar contas de e-mail, etc. Aqui, no caso, um servidor Linux, a partir de R$367 por mês, você já consegue ter um computador desse numa empresa. Então, hoje em dia, dificilmente, se uma pessoa ou uma empresa for fazer um comparativo de quanto custa você criar uma estrutura dessa na sua casa. Aliás, uma estrutura dessa aqui custa uma fortuna. Esses data centers, a gente vai ver daqui um pouquinho, eles têm assim, nossa, o que tem de tecnologia aqui, não só de computador e disco, mas de memória, de piso elevado, com sistema de ar-condicionado, sistema anti-chama, sistema de apagar incêndio, isso aqui é coisa assim, tecnologia altíssima. Então, você vai falar assim, se eu for montar um troço desse parecido em casa, numa salinha pequenininha, vai custar caro. E daqui 3, 4, 5 anos, aquilo está ficando obsoleto, você vai ter que fazer um novo investimento. Então, hoje em dia, é muito mais comum as empresas contratarem um espaço nesses locais. E o próprio Google vende esse tipo de serviço também, a Amazon, tem grandes outras empresas aí que também têm estruturas desse tipo para vender esse tipo de serviço, né? Porque aí é um tipo de serviço. Mais alguma dúvida, pessoal?
Professor, teve gente que perguntou no chat. Chat, deixa eu ver. É que eu fiquei vigiando aqui se alguém estava levantando a mão, aí deixa eu voltar para o chat. Toda empresa tem que ter banco de dados? Ô, Gabriel, eu vou te responder essa pergunta. Aliás, eu já vou deixar a pergunta aqui para vocês irem pensando e vou passar para a próxima pergunta aqui, depois eu volto para ver se vocês respondem. O desafio é, eu quero que vocês, o desafio é o seguinte, qualquer coisa que vocês falarem, qualquer coisa que você falar, eu vou pegar essa coisa que você falou e vou correlacionar ela de alguma forma a banco de dados. Então, essa é a brincadeira. Você fala, por exemplo, sei lá, arroz, tá? E eu vou correlacionar arroz com banco de dados. Já vou dar um exemplo. Arroz. O que arroz tem a ver com banco de dados? De várias formas. Pode ser lá na hora de plantar e colher o arroz, onde as fazendas hoje são... O agro no Brasil é top de mundo, é top mundial em tecnologia. Então, o cara lá na fazenda que planta arroz, ele sabe quanto que ele colheu, em que parte da fazenda que colheu mais, colheu menos, que máquina que colheu, que funcionário que colheu, quantas toneladas por hectare, qual foi a qualidade desse arroz, quantas sacas deu, quanto que vendeu, quanto que deu de lucro. Ele sabe. E onde estão esses dados, você acha? Você acha que ele está anotando isso no caderninho? Não. Ele está usando algum aplicativo, algum software e com banco de dados. Então, o desafio, depois que eu responder essa pergunta aqui que está no chat, eu quero que vocês tentem falar qualquer coisa aí. O desafio é, tente me falar alguma coisa que eu não consiga associar com banco de dados de alguma forma. Vai pensando aí. Deixa eu ver as perguntas aqui. E se a empresa não tiver banco de dados, o que fazer? Uma empresa hoje que não tem algum tipo de banco de dados, como é que ela funciona? Difícil. Se ela não tem, se você tem aí no seu bairro, na esquina da sua casa, o cara pegou a garagem e montou um verdurão. Vende banana, vende maçã, laranja. Se o negócio dele... Ele pode até tentar controlar isso num papelzinho, num caderninho. Mas ele vai ter as dificuldades dele. Mas daqui um pouquinho, se esse negócio começa a evoluir e começa a ter volume, ele precisa, se ele quer crescer no mercado, ele precisa de ajuda de tecnologia, ele precisa de sistema, precisa de banco de dados. Porque, por exemplo, vamos supor que você é o dono, você está aí no seu bairro, você conversou com seu pai, com sua mãe, pegou a garagem e montou um verdurão. Você vai lá no Ceasa lá, compra lá umas caixas de tomate, umas caixas de cenoura e leva para o seu verdurão aí e vende. Tá. Aí eu te pergunto, tem 2 meses que você montou um verdurão na garagem da sua casa. O que você está buscando com isso? Lucro. Para ter lucro, você não tem que ser eficiente? Então, se eu te perguntar, nos 2 meses que você está funcionando com o seu verdurão na garagem da sua casa, o que mais vende? O que os seus clientes aí da região da sua casa mais compram no seu verdurão da sua garagem? É cenoura? É tomate? Você sabe? Como é que você tem essa informação? Você anota no caderninho? Se você está anotando no caderninho, imagina quantos caderninhos você já tem anotado nos últimos 2 meses. E para me responder essa pergunta, qual os 4 ou 5 produtos que você mais vende? Quais os 2 ou 3 produtos que mais perdem na banca do seu verdurão aí? São coisas que, para você levar esse verdurão adiante, para você fazer a gestão, para ter eficiência e ter lucro, você precisa dessas informações. E como é que você vai ter essas informações sem computador hoje? Não tem jeito. Tá? Então, e se uma empresa não tiver banco de dados? Ela vai funcionar por um tempo, até um determinado ponto, mas chega numa situação que, se ela quer ser eficiente, competitiva e maximizar lucro por quê? Porque se eu sei que eu trago 3 caixas de pepino por semana e perde 2, o sistema tem que me falar, cara, não pega mais 3 caixas de pepino, pega 1,5. Organiza isso. Então, essas informações, para você tomar decisão, você precisa de informação. Para ter informação, você precisa de banco de dados. Não tem jeito. Deixa eu voltar aqui na listinha, né? Então, toda empresa tem que ter banco de dados, Gabriel? Em algum momento, se você quer ser eficiente, não tem como sem ter banco de dados. Quando eu falo ter banco de dados, é porque o banco de dados
é que tem as informações ou os dados para serem transformados em informação estratégica para a empresa, né? E se a empresa não tiver banco de dados, o que fazer? Vai chegar um ponto que tem que criar, tem que adotar um sistema, né? Não é só banco de dados, é software e banco de dados que trabalham. Professor, Pois não? então, tipo assim, ele automaticamente já faz ele já te dá esses dados estratégicos? O banco de dados, ele automaticamente já faz isso ou ele só guarda dados? Eu não entendi muito assim. Entendi. Excelente pergunta, Gisele. Ele guarda dados, mas o aplicativo, aí tem aqui, ó. Esses aplicativos aqui, ó, esses softwares é que vão buscar os dados através do SGBD e gerar essas informações estratégicas. Então, não. O banco de dados, o SGBD, a função dele é armazenar todas as informações de forma segura, confiável, etc. E aí nós temos softwares que usam esses dados para gerar informação. Ah, entendi, pô. Tá? Agora ficou Então, claro. é o aplicativo que mostra um gráfico, é um aplicativo que emite um relatório de vendas, é o extrato que sai lá no caixa eletrônico. O extrato que sai no caixa eletrônico foi um aplicativo que montou as informações do banco de dados naquele formato para você ver. Bom, o Gabriel está perguntando, mas o senhor ganha algo com isso? Ou é somente para guardar informações importantes mesmo? O Gabriel deve estar perguntando com relação à conta que eu tenho no data center, né? Bom, o Gabriel, essa conta que eu criei no data center, que eu pago aí pouco, menos de R$20 por mês, eu criei por vários motivos. Primeiro, eu uso ela nas minhas disciplinas, tá? Então, os meus alunos, eu crio para os meus alunos como se fosse uma subconta. Desses 20 GB que eu contratei lá no data center, eu pego 20 mega em algumas disciplinas e sobra para fazer o que a gente precisa. Para cada aluno, eu dou um espaço lá nesse data center. Então, essa conta que eu tenho no data center, esses 20 GB, eu uso para, nas minhas disciplinas, eu crio conta para os meus alunos aprenderem e a usar esse tipo de tecnologia. Tem também coisas do tipo, esse site aqui, ó. Esse é um site que eu fiz tem uns 20 anos, eu acho. Se brincar, tem uns 20 anos que eu tenho esse site. E esse site está na onde? Está lá na minha conta no data center. Tem isso aqui também, ó. Esse aqui é um sistema que eu desenvolvi, é um projeto em parceria com a FUNEP. A FUNEP é a fundação da UFTM. E esse sistema que eu desenvolvi aqui para a FUNEP, ele faz a gestão de eventos. Então, onde é que está esse sistema? Esse site? Que mostra, por exemplo, é um sistema que faz gestão de evento. Então, o cara vai fazer um evento, quem faz inscrição, paga inscrição, etc., emite certificado, faz todo o controle de inscrições de um evento, para resumir. Eu que desenvolvi esse sistema, onde é que ele está? Está lá na minha conta do data center. Aí tem esse aqui, ó, que é um outro projeto. É um projeto também que foi capitaneado pela FUNEPO, com o Ministério Público, Polícia Militar, o FTM, IFTM e algumas outras instituições. É um site institucional do Núcleo Interinstitucional de Estudos Ambientais. É um site que eu fiz também. Onde é que ele está? Está lá na minha conta do data center. E, ou seja, vários outros projetos que eu tenho, que eu faço, eu uso e coloco todos esses projetos dentro dessa minha conta no data center. Então, assim, quando você contrata um serviço num data center, é porque você precisa daquele recurso, né? E se você precisa, de certa forma, está te atendendo de alguma forma. Por exemplo, você pode ganhar dinheiro? Sim, se você vai ser um desenvolvedor web que vai desenvolver soluções para empresas e vai querer hospedar você mesmo isso, você pode contratar também, né? Então, aí é uma questão de usar aquilo para alguma finalidade, né?
Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que eu respondi todas que estavam no chat aqui, né? Professor, Sim? é como se fosse a nuvem? É na nuvem. Então, mas aí no caso, esse aí você compra, né? Você tem uma mensalidade todo Sim. mês. Sim. No caso, a nuvem não, você já manda para lá e fica arquivado. Nesse caso que você está falando, é comprado, né? Tá, mas olha só, nuvem é um conceito, tá? Eu até vou falar na próxima aula que hoje não vai dar tempo. Mas nuvem é um conceito. E o que é nuvem? Nuvem é internet. Por que eles falam que é nuvem? Porque na prática, não necessariamente você sabe onde está aquilo. Vou te dar um exemplo. Se você pegar o seu aplicativo do smartphone aí, no seu Instagram, que você postou algumas fotos. Onde estão essas fotos? Você não faz a menor ideia. Você só sabe que aparece para você essas fotos dentro do seu aplicativo do seu celular, no aplicativo do Instagram. Mas você sabe onde essas fotos estão armazenadas? No data center do Instagram, que é do Facebook. Mas aonde? Você não faz ideia. Você não tem. Se eu te pedir, me mostra, pega 3 fotos que você tem no seu Instagram e me mostra o computador onde elas estão. Você não vai conseguir. Por quê? Porque está no computador do Facebook. Onde? Não faço a menor ideia. O Facebook tem trocentos data centers espalhados pelo mundo. Tem empresa aí jogando data center no fundo do oceano. Então você não sabe nem se está na Terra ou no oceano, essas fotos. Então o conceito de nuvem é o quê? É esse ninho de gato que é a internet. A internet é essa parafernália de coisa tudo interligada. Agora, na internet tem coisas na nuvem que é de graça e tem coisas na nuvem que são pagas. O seu Gmail, para quem tem Gmail, teoricamente você não precisa pagar nada para ter Gmail. Mas pode ser que você passe a usar o seu Gmail de uma forma que a capacidade gratuita que o Google te oferece não é mais suficiente e você tenha que pagar para ter mais recurso do que aquele que é gratuito. E tudo que é de graça, não é de graça. O que você usa e não paga, o produto é você. Aquilo que você usa de graça de uma empresa é porque a empresa te vende. Na realidade, você fala assim, o Instagram, eu vou usar esse aplicativo seu aqui, postar umas fotos para conhecer uma galera. Pode. O Instagram fala, de boa, fica à vontade aí. Aí você dá sua alma pro Instagram, e o Instagram pega a sua alma e rifa ela e compra sua alma, né? O Instagram sabe tudo da sua vida, o Facebook sabe. Para vocês terem ideia, eu vi uma pesquisa uma vez que fala que o Facebook consegue prever com, às vezes, 1 ou 2 meses de antecedência um possível futuro casal. Então, assim, essas empresas, o que aparentemente é de graça, não é de graça. Por quê? Porque isso aqui, gente, isso aqui custa bilhões. Um data center grande, top de linha, pode custar até bilhão. Milhões é facinho, tá? Facinho porque quando você pega um hack desses, com esses computadores modernos, a gente tem às vezes aí, computador... eu vou até pegar, deixa eu ver se eu acho uma aqui, rapidinho, a Dell computador de hack. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só para vocês terem ideia. Aqui, vou pegar esse aqui que tá baratinho. Vocês estão vendo essa imagem aí, que é uma imagem de um data center, certo? Ok. Vou mostrar para vocês um computadorzinho da Dell que você pode pôr num rack desse aí. Ok? Então, olha só que lindo. R$40 mil custa. Nossa Senhora. 39, tá na promoção. 39.499. Tem até um videozinho dele aqui, ó. Deixa eu ver se toca. Tem cupom Aqui, de ó. R$1.000 de desconto aí. Vamos ver, vamos até maximizar esse negócio aqui. Aí, ó, essa tripinha, aí, você vai empilhando, ó, 40, já deu 120 ali, porque são 3, 40 mil cada um. Olha aí, quanto tem aí de dinheiro? Dá para ter uma noção? Bonito, né? Olha lá.
Então, até gostei dessa imagem, só voltar nela aqui. Quando ele coloca lá o... Volta, meu filho. Volta. Ah, gente, ó, mas eu não tinha visto, ó. Aplique o cupom Vale 1000 no carrinho e economize R$1.000. Ó, que chique. Então, para quem ficou interessado aí, pega esse cupom aqui, ó. Vale 1000. Em vez de pagar R$ 39.499, você vai ter R$1.000 de desconto. Ah, a internet aqui deu uma zicada agora. Aí. Tá vendo? Então, essa Esse tirinha aqui computador custa aí é R$40.000. onde guarda o banco de dados, professor? Oi? É esse negocinho aí que guarda o banco de dados? Isso que eu não... Não. Isso aqui pode ser só o computador. Eu nem sei se tem disco nesse cara aqui, tá? Aqui, se a gente for ver nas especificações dele, a gente até vai ver se tem ou não. Aqui tem, aqui tem, deixa eu ver. Isso aqui é memória, 16 GB. RAID 5, se precisar. Armazenamento. Esse aqui tem sim, ó. 2 HD de 2 TB. Ah, eu não gostei não. Vamos melhorar essa configuração aqui, ó. Eu vou pegar esse SSD aqui. Eu vou tirar esse HD aqui, vou deixar só SSD. Então, vou pegar esse SSD. Sai fora aqui, ó. Cadê? Aqui, eu vou pegar e vou colocar 64 GB de memória. Vou mexer aqui o processador, vou pegar esse Xeon aqui de 3.8. Aqui, tá vendo? Você configura a criança. Nesse exemplo aqui, ó, você pode ter disco, tá? Ó, você vai configurando. Vou botar uma fonte mais... Você quer pôr mais 6.4 terabytes? Aí você bota esse cara aqui, ó, vai de 34 para 106 mil. E aí você configura a criança aqui. Então pode ter HD aqui embutido, ou pode ter esse outro troço aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Professor, então isso aí é tipo um PC? É. Só que, digamos que é como se fosse um PC profissional, mas com preocupação de configuração de processador, entendeu? Agora, você pode ter coisa desse tipo aqui, ó. NAS. O que é NAS? NAS, N-A-S. É, aqui, ó, NAS. É storage na rede. Então, esse cara aqui é só disco, ó. Tá vendo? Então, tem 4, 8... Aqui é 4 vezes 4, 16 discos. Então, esse negocinho aqui, eu posso pôr ele lá no... que é a traseira dele. Então, eu poderia colocar um armário só de disco. Entendeu? Então, esse cara aqui, ó, Xeon, ele tem 16, expansivo, ele vai até 192 tera. Tem uma disciplina de, acho que é arquitetura, que o professor William, vocês vão aprender muito com ele sobre essas coisas aqui, tá? Vocês vão conhecer mais sobre esses tipos de equipamentos. Então, aqui, ó, eu tenho esse cara aqui que é só para disco. Então, é muito comum você ter nessa estrutura aqui, ó, às vezes, armários desses específicos só para disco, armário específico só para computador, e aí você vai fazendo a conta. Fica muito, muito, muito caro. E aí, vamos lá. Professor, mas e aí, como é que faz para ligar isso aí? É só colocar no monitor, já era? Não, normalmente isso aqui está tudo interligado e o cara faz, até um vídeo aqui da propaganda
Esse vídeo aqui estava mostrando o cara, quer ver? Deixa eu ver se esse vídeo toca aqui de novo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Normalmente tem o que a gente chama de console. Console é... Quer ver? Deixa eu ver se vai tocar esse vídeo aqui agora. Vamos ver ele aqui de novo. Aí, ó. Normalmente tem em algum ponto dessa fila de rack, que parece mais um monte de geladeira uma atrás da outra, né? Uma do lado da outra, tem algum ponto que tem um teclado e um monitor, onde a gente chama de console, onde dali o operador, né, que é responsável, ele pode fazer acesso para fazer testes e configuração dessas máquinas. Mas muito dessas máquinas, elas são acessadas e controladas remotamente. Eu acabei de mostrar para vocês a minha conta no data center. Eu tenho um painel de controle, eu entro lá e crio o banco de dados, crio software, e esse troço roda na internet. Agora você pergunta, André, em que computador tá esses projetos seus que você me mostrou aí? Não faço ideia. Eu, para falar a verdade, eu não sei nem de onde que a empresa é. Eu pesquisei na internet, já estou nesse data center, a gente tem quase 10 anos. Eu já tive em outros data centers, já usei esse tipo de serviço em outras empresas, mas nesse data center que eu estou hoje, eu estou nele há mais de 10 anos já, e eu não sei nem onde fica a empresa, para falar a verdade para vocês. Então, a gente está saindo do mundo do computador que a gente tem em casa para o mundo corporativo. É aí que a gente deixa de ser criança para ser profissional e entender como essas coisas funcionam. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, professor, Sim? o banco de dados, então, ele funciona como se fosse um sistema, ele é programado a partir de algoritmos. Sim, sim. O banco de dados, ele é um software, que é o SGBD. E se é software, é algoritmo. Entendi. Que foi escrito em alguma linguagem de programação para fazer aquelas tarefas que ele faz. Mais alguma dúvida? Já foi invadido o banco de dados antes? Já. Porque, na realidade, olha só, quando a gente fala de invasão, é um tema tão mais amplo do que só banco de dados. O banco de dados é só mais uma barreira das várias barreiras que podem ter para os invasores. Porque, pelo que eu entendi da sua pergunta, você quer saber se alguém já conseguiu invadir os dados que estão armazenados aqui dentro do banco de dados. O banco de dados é só mais uma barreira, porque você conversa, o seu software vai conversar com o SGBD em SQL, mas tudo isso implica em usuário e senha. Então tem toda uma questão de segurança do SGBD, tem segurança da rede, tem segurança do sistema operacional, tem firewall, tem antivírus, tem um escambau. Então, assim, tem muito mais itens relacionados à segurança do que só o software de banco de dados. Então, quando acontece invasão, é porque teve falha em alguma dessas barreiras, tá? Mas invasão pode acontecer, sim, sem dúvida. Agora, eu te pergunto, se eu fosse ter, em vez de contratar uma conta no data center, numa empresa que investiu 600 milhões de reais numa estrutura dessa que você está vendo. Essa empresa, ela contrata profissionais de altíssima capacidade técnica que ganham salários de 30, 40 mil reais por mês. Os profissionais responsáveis por estruturas como essa funcionar. Aí, eu vou me aventurar a comprar um computadorzinho de 15 mil reais, que é um computadorzinho mais simpático, vou pegar aqui na minha casa, pôr um quartinho, pôr ar-condicionado, ligar ele na internet, aí eu tenho que conhecer de hardware, eu tenho que conhecer do sistema operacional, eu tenho que conhecer de firewall, eu tenho que conhecer de segurança, eu tenho que conhecer de banco de dados, eu tenho que conhecer de desenvolvimento, eu tenho que conhecer para tentar tornar isso uma coisa legal. Muito mais fácil eu pagar para uma empresa especializada, porque lá
eu certamente vou ter um serviço de muito mais qualidade do que eu teria aqui na minha casa ou na minha empresa pequena, por exemplo. Uhum. Alguma outra pergunta? Não, por mim tá tranquilo. E o desafio? Vamos lá, vamos fazer 3 tentativas. Fala alguma coisa para mim aí que eu vou relacionar com banco de dados. Água. Água? Fácil demais, velho. Chega a conta na sua casa aí, você consome água? Como é que é o tratamento da água? O que usou de cloro? Da onde vem a captação da água? Qual a quantidade de água que é captada por segundo? Qual que é o consumo da cidade? Como é que estão os reservatórios? Quanto que a pessoa consumiu de água, quanto que ela tem que pagar? Desse pagamento das contas de águas, qual foi o faturamento? Qual foi a despesa? Como é que está o funcionamento do sistema, os reservatórios? Como é que está sendo feitas as manutenções para essa água chegar lá na ponta, na casa das pessoas? É o CODAL, inclusive tem computação com força no CODAL, porque não dá para fazer um controle, por menor que seja a cidade. Ou então água. Nós estamos numa situação que faz muito tempo que não chove, os reservatórios estão com a capacidade de água abaixo do que a gente gostaria, então a gente vai pagar um pouquinho mais cara na conta de energia elétrica, porque os reservatórios estão com pouca chuva, então está com nível de água baixa. Então existe no governo lá, eles têm um controle para saber das hidrelétricas, como é que está o reservatório de água, para ver se vai faltar energia, o que precisa fazer, então tem uma gestão em cima disso. Alguém tem um outro tema? Porque a água foi fácil. Eu pensei em um aqui, pensamentos, seria? Pensamentos. Pensamentos é bom, hein? Vamos ver. Pensamentos. Nossa, cara. Os seus pensamentos vêm de onde? Do seu cérebro? Vocês já estudaram o cérebro? Tudo bem que não é HD, não é SD, né? Não é software, não deixa de ser software, né? Pensamentos. Eu vi um professor, o nome dele é Pierluigi, ele fala que o nosso cérebro ele é tipo um banco de dados, né? A parte lá, na parte de inconsciente lá. Cara, deixa eu te falar um negócio. Você conheceu o professor Pierluigi Piazzi? Sim, li todos os livros dele. Cara, você é um privilegiado. Eu recomendo fortemente quem não conhece o professor Pier que vá para o YouTube assistir as palestras dele. No mínimo. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Você tá brincando. Na época, sim. Na época, eu era professor na Uniub. Eu fui coordenador do curso de Engenharia de Computação da Uniub. E um amigo, colega professor, conseguiu que ele fizesse uma palestra para a gente lá. E ele veio para Uberaba e fez uma palestra lá. Nós colocamos 1.200 alunos numa quadra e ele fez uma palestra para os nossos alunos lá na época, antes dele falecer, né, que ele já faleceu. Depois fomos para uma pizzaria jantar. Então eu posso dizer que eu tive a honra de conhecer e conversar pessoalmente com o professor Pia. E eu atribuo ao professor Pia o fato de eu estar hoje na UFTM, porque quando a UFTM abriu a vaga, né, para ser professor aqui, tinham 48 candidatos, ou 49, se não me falha a memória, e uma vaga só. E eu fui o cara que conseguiu pegar essa vaga. Então, quando eu fui estudar para fazer esse concurso da UFTM, eu usei muito dos conhecimentos que o professor Pier ensina para estudar, e isso me ajudou muito. Então, olha só, uma vaga... Eu uso para o concurso que eu quero prestar. Para mim ele é um mestre. O cara exemplo. Legal, Josiel, você comentar isso, porque a gente está deixando a galera aí toda curiosa para conhecer o professor Pia. E todo mundo que for atrás e assistir um pouquinho. Eu tô até assim, peguei e falei, caraca, mano, você conheceu o Pierluigi de perto, cara. Então, assim, vamos deixar o pessoal curioso. Não vamos falar mais nada, não. Deixa o pessoal ir atrás, porque todo mundo que assistiu um pouquinho dos vídeos que tem dele no YouTube, professor Pier, P-I-E-R,
O professor Pier, ele é italiano, só que ele veio para o Brasil com 7 anos de idade. E Pierluigi Piazzi. Então, dá um Google aí, vai no YouTube, assiste o que ele tem para as palestras dele no YouTube. Além de ser excelentes as palestras, você vai rir muito das palestras dele, porque as palestras dele são bem engraçadas também. Então, eu coloquei no chat aí o nome dele pro pessoal. Isso, show de bola. Vamos deixar a galera dar uma pesquisada no professor Pier. Mas aí os pensamentos. Então, os pensamentos, eles... o professor Pier ensina como que você faz, porque o seu cérebro, ele funciona como um computador. Não sei se vocês já viram, mas quando você vai dormir, o seu corpo descansa, mas o seu cérebro frita. Porque é no sono profundo que o seu cérebro faz uma limpeza do HD que você tem na cabeça. No seu sono profundo à noite, o seu cérebro começa a separar. Opa, isso aqui é importante, guarda, isso aqui não interessa, descarta. Ele faz essa limpeza e deixa um espaço livre para que você possa ter um novo dia e vivenciar novas experiências. Até esse é um dos motivos pelos quais você não consegue ficar muito tempo acordado, né? Se você começar a ficar 24, 36, 48 horas sem dormir, você começa a ficar grogue, exatamente porque o seu cérebro precisa disso, né? Mas pensamentos, eu posso associar pensamentos a banco de dados de uma outra forma. Pensamentos, existem livros sobre pensamentos, e os livros podem ser vendidos. E quando você fala de vender, qualquer coisa que você for vender, gente, tem que ter software para vender, registrar quanto custou para quem vendeu, quanto custou, quem escreveu, quanto que pagou para aquele escritor escrever aqueles pensamentos no livro. E aí tem todo um controle também. Alguém tem um outro tema? Céu. Céu? Fácil, é o céu mesmo? Céu azul lá, das nuvens? Isso mesmo. Fácil, cara. Você sabia que o céu é um monte de estrada que passa avião? O céu, ele tá todo fatiado. Lá tem um monte de rodovia imaginária onde os aviões passam. Então, no sistema da Infraero, o céu são rodovias. E lá no sistema da Infraero tem no banco de dados deles as rodovias. Brasília, Maceió, São Paulo, Porto Alegre. Qual é a altitude e como que esses aviões devem passar por essas rodovias invisíveis que nós temos no céu. Banco de dados com força para guardar essas informações aí na Infraero. E os operadores de voo, né? Atenção, voo 475-3080, desça a 7.000 pés, bababá, troço, senão você vai trombar com outro que está vindo lá de Belém. Vocês querem tentar mais uma? Futebol? Gente, mas futebol, nossa senhora, é o que mais tem software. Tem banco de dados com força em futebol. O futebol, os técnicos usam computação e banco de dados para saber o desempenho dos atletas. O departamento médico dos clubes tem tudo sobre cada atleta, cada jogador. As CBF, as confederações estaduais têm as informações, quem jogou com quem, quanto foi o placar, quem fez gol, quem foi expulso, quem tem cartão amarelo. Nossa, isso é informação com força. Banco de dados, então, futebol sem banco de dados não existe. Agora Bom, mais ainda, né, nos pênaltis. Ixi, mais ainda. Bom, gente, eu vou... outra coisa que eu acabei me esquecendo de comentar com vocês, eu acho que eu falei naquele nosso encontro da semana passada, mas vale a pena repetir. As nossas aulas, elas estão programadas de 1h30 às 5h10 da tarde, mas nós nunca usaremos todo esse horário. Eu sempre costumo ir até às 3 da tarde, porque sempre fica atividade para vocês fazerem, e eu gostaria que vocês usassem a segunda metade do tempo para se dedicarem a essas atividades. Então, a gente já passou um pouquinho das 3. Eu queria só mostrar para vocês aqui, com relação a banco de dados, nós temos 3 grandes autores que tratam desse assunto.
É óbvio que não precisa comprar livro, tá? Porque esses livros são bem caros. Esses 3 principais autores não tem nenhum livro com menos de 1000 páginas. Esse aqui é um dos autores, o Navat. O livro dele é Sistemas de Banco de Dados, custa aí R$230. Tem um outro autor também, que é um dos top do planeta. E aí, quando eu falo de banco de dados, se você for procurar em qualquer universidade do planeta que tenha uma disciplina de banco de dados, vocês vão ver lá no site da universidade lá que os autores são esses, são os mesmos. Esse aqui é o Corf. O Corf também tem esse livro que é excepcional, Sistemas de Banco de Dados. Quase todos eles são sistemas de banco de dados. Esse custa R$250 o de papel. E tem um outro autor também, que é o Navat, tá? Que é um outro autor muito bom também, que são os 3 top aí no mundo nessa área de banco de dados. Bom, eu tinha mais coisas para falar para vocês, mas eu vou fazer o seguinte. Eu quero deixar aqui uma tarefinha. Deixa eu até pegar aqui. Eu acho que eu tenho essa tarefinha aqui. Eu tenho ela disponível aqui. Deixa eu ver, só um segundo. Eu vou pegar essa aqui mesmo. Eu vou colocar no chat, tá? O endereço dela. Essa atividade aqui, ó. Nós estamos falando de banco de dados. O banco de dados é onde ficam armazenadas as informações. E eu vou pôr no chat aqui o link desse arquivo PDF que vocês estão vendo, x1.pdf. Então, o que eu quero que vocês façam? Nessa disciplina, o nosso primeiro objetivo é fazer com que vocês sejam capazes de fazer projeto de banco de dados. Se banco de dados é o local onde fica todas as informações de uma empresa, esse local ele precisa estar organizado de uma forma que seja possível guardar tudo que se precisa. Ele tem que estar organizado, estruturado, formatado de um jeito que seja possível guardar todas as informações necessárias, ocupando o menor espaço possível. Eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco no site da Dell, um negocinho lá com um monte de disco que custa mais de R$100.000, certo? Então, não é... Bom, a gente até então acha que é muito barato, né? Um HD com 1 tera custar R$200. Esquece esse mundo. O mundo da TI profissional é aquele outro que a gente viu lá. E custa caro. Então, quando a gente faz um projeto de um software, esse software ele tem que ser não só bom para fazer aquilo que precisa para a pessoa ou para a empresa, mas ele tem que consumir o menos possível de recursos computacionais. E quando a gente fala de banco de dados, a gente fala principalmente de HD. Então, o que eu falo de projeto de banco de dados? O projeto de banco de dados, ele é uma forma de organizar os dados que ocupe menos espaço dentro do computador. Então, a atividade que eu quero que vocês quebrem a cabeça e me apresentem na semana que vem, eu vou até fechar uns PowerPoint que eu tinha para mostrar para vocês, porque hoje não vai dar tempo. Fica para a próxima semana isso aqui. Então, essa atividade que eu estou mostrando para vocês é o seguinte. Olha só, eu tenho aqui um texto, e esse texto, ele tem... Espera aí que o meu computador deu uma travadinha aqui. Coloquei no chat, tá, pessoal? O link para esse PDF. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui para ver se meu computador fica mais esperto. Pronto. Então, olha só, vocês estão vendo aí um texto. Só que esse texto, vamos ler um trecho. Deixa eu aumentar mais aqui.
O paciente Adair Pires Cabral Júnior, do sexo masculino, portador do CPF número 1, nascido em 15/12/1981, fez uma cirurgia para curar a doença síndrome do anticorpo antifosfolipidemia. A cirurgia foi no Hospital Instituto de Cardiologia, cujo telefone é 332-423433 e teve início em 25/12/2015 e foi finalizada lá, a um custo de R$ 3.152. Então, percebam que aqui, ó, eu tenho um parágrafozinho que fala da cirurgia do Adair. Parece que aqui tem outro, que o Adair fez outra cirurgia em outro lugar, por outro motivo. Então, o que eu quero que vocês façam? Esse texto que vocês estão vendo, ele me conta uma série de coisas. Vamos pegar um outro exemplo aqui. A paciente Adriana Viana Canado, do sexo feminino, portador do CPF número 3, nascido em 15/11/68, fez uma cirurgia para curar a doença arterite de Takayasu. A cirurgia foi no Hospital Pronto-Socorro Infantil Limitada, cujo telefone é tal, teve início e término nessas datas e horas e custou R$ 25.000. Esse texto que eu estou mostrando para vocês, ele tem 5.573 caracteres. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês me apresentem uma forma diferente de visualizar essas informações. Você pode organizar isso aí do jeito que vier à sua cabeça. Você só não pode usar abreviação. Tá? Eu não posso pegar o Adair Pires Cabral Júnior e abreviar o nome dele para Adair P. Cabral Júnior. Não. Pegue esse texto e reorganize da forma que você achar mais conveniente. O objetivo é poder afirmar, o objetivo é poder ter essas mesmas informações ocupando menos de 5.573 caracteres. Importantíssimo. Importantíssimo. Você vai fazer essa atividade do jeito que você achar melhor. Você quer fazer no caderno e na semana que vem mostrar o seu caderno na câmera ou me mandar uma foto do seu caderno, não tem problema. Você quer fazer isso aí no Word, no Excel, no PowerPoint, no software que você quiser, fique à vontade. Essa atividade que eu estou pedindo, ela vale ponto e vale frequência. Não existe errado. Você fez atividade, você tem os pontos. Você não fez atividade, vai ter que fazer em outro momento. Tá? Você não vai ter os pontos se você não fizer a atividade. E não vai ter a frequência, né? Frequência e ponto é em função da atividade. Então, faça a atividade da melhor forma que você achar. Não se preocupe se está errado ou certo, porque você não vai perder ponto por isso. Tá? O importante é fazer. Pegue isso aí, pode usar Ctrl+C, Ctrl+V, coloca na onde você quiser, do jeito que você quiser. A ideia é ter essas mesmas informações ocupando menos de 5.573 caracteres. E na semana que vem eu vou deixar um tempo no início da aula para que vocês me mostrem quais as opções que vocês pensaram. Alguma dúvida com relação a essa atividade? Professor? Oi. É Estela. Deixa eu te perguntar, essa atividade, então a gente não precisa mandar no seu WhatsApp particular, não, é só para mostrar na próxima aula? Isso. A gente vai compartilhar a tela? Tira foto do caderno ou faz um PowerPoint e te mostra semana que vem? Isso. É só me mostrar na semana que vem. Aí vocês vão compartilhar a tela aqui durante a aula. Certinho, obrigada. E eu já faço assim, você compartilha a tela aí do seu computador, mostra a atividade e eu já vou registrando no Siscad que você cumpriu aquela atividade. Eu já vou fazendo assim para ter um controle mais fácil. Mais uma vez, lembrando que não tem certo e errado, tem quem fez e quem não fez a atividade. Então, liberte sua mente aí, sua criatividade, pegue esse texto aí e Ctrl+C, Ctrl+V, faz o que você achar melhor aí. O que a gente busca é que a sua solução
tenha menos de 5.573 caracteres. Ok? Certo. Alguma dúvida, pessoal? Então, tá relacionado, tipo, de qualquer forma, a gente vai ter que digitar, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Uhum. Ah, tá. Para não ter que ficar digitando isso aí tudo de novo. Certo. Uhum. Professor, tô vendo que tá repetido o nome do paciente, só que tem informações diferentes sobre ele? Aqui, ó, por exemplo, o que a gente pode entender aqui desses dois primeiros casos é que o Adair Pires Cabral Júnior, ele fez 2 cirurgias, né? É o mesmo Adair que está aqui, ó. Esse Adair aqui é o mesmo, porque o CPF desse aqui é número 1 e o CPF desse outro Adair aqui também é o CPF 1, então é a mesma pessoa. Só que ele fez uma cirurgia aqui em 1981 e aqui no segundo caso ele também fez em 1981. Não, isso aqui é a data que ele nasceu, desculpa. Ele fez uma cirurgia aqui em 2005 e aqui a outra cirurgia que ele fez foi em dezembro de 2005. E aqui ele fez, 20/6 de 2005 ele fez uma cirurgia e em 25/12 de 2005 ele fez outra cirurgia. Eu já percebi que você identificou um ponto aí que pode ser um ponto de economia. Aqui no meu texto, o Adair é um cara só e ele fez 2 cirurgias e nós temos aqui o nome dele, o CPF, data de nascimento, tudo repetido, né? Professor, Oi? mas no caso, igual você está falando, não pode diminuir o texto, então? Juntar os dois? Então, o importante é que eu consiga saber que o Adair, qual cirurgia que ele fez, quando que ele fez, aonde ele fez, quanto que ele pagou, quando que começou a cirurgia, que hora que começou, que hora que terminou, qual que é o telefone do hospital que ele fez. Você percebe que todas essas coisas que eu estou perguntando aqui, eu consigo ver no texto? Sim, mas aí no caso, já que é um paciente só, pode, igual você falou, pode estar tirando, colocando, juntando os 2 parágrafos, não só usando a data de nascimento, que é o mesmo, já que é o mesmo paciente, certo? Isso, é isso que você começou a pensar aí, que é a tarefinha que vocês podem se divertir até na semana que vem. Então, já que todo mundo vai, né, tá fazendo e já ganhando, então, já é uma dica boa, né? Outra, gente, nada impede que vocês troquem figurinhas, tá? Cada um vai apresentar a sua proposta, mas nada impede que vocês conversem entre si. Não tem problema não, mas aí eu quero que cada um tenha a sua proposta na próxima aula, mas não tem problema vocês trocarem figurinha entre vocês. Aí fica à vontade aí do jeito que vocês queiram fazer. Tudo bem, Entendi. pessoal? Mais alguma dúvida? Não. Acredito que já deu para entender isso. Não, tranquilo, professor. Show de bola. Então a gente vai encerrar por aqui. Bons estudos para vocês, bom resto de semana. A gente se vê na próxima aula, tá? Grande abraço. Até mais, professor. Falou, professor. Obrigado.